Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast Futebol Sem Fronteiras no canal UOL. Esta é a edição número 15 do podcast Futebol Sem Fronteiras. Temos um convidado muito especial aqui ao meu lado. Acima do Jamil Chad, aqui ao meu lado, está o nosso amigo João Castelo Branco, correspondente de longa data dos canais ESPN lá em Londres. Ele que é praticamente um londrino. O João vai contar um pouquinho para a gente sobre a vida dele, como que ele foi parar lá na Inglaterra. Agora, nós temos um tema no podcast de hoje, desta semana, e o tema é Arsenal e Chelsea, o clássico londrino, um dos clássicos londrinos. Olha aí, o nosso convidado já está ali, ó, vestido com a sua camiseta do Arsenal. O João é abertamente torcedor do Arsenal, nunca escondeu. E eu, para dar uma balanceada, coloquei aqui, ó, a camisa do Chelsea para quem está nos assistindo. O Jamil Chat aqui, claro, é um cara muito chique, né? Que está lá, como sempre, em Genebra, com esses fundos, né? Com esses cenários espetaculares que só ele mesmo, né? Cara, a ONU fecha ali para o Jamil poder participar do nosso podcast Futebol Sem Fronteiras. Assim é assim que funciona. E a gente vai começar agora a falar sobre essa grande rivalidade, o jogo de domingo, e também contar alguns causos, algumas histórias, algumas coisas interessantes sobre Londres e sobre esse clássico. Antes do nosso convidado, eu vou seguir o protocolo. Bom dia, Jamil. Você é quem vai trazer o nosso Joãozinho para a conversa. Júlio, bom dia a todos, boa tarde. João, um grande prazer te ver de novo, tantas histórias, tantas coberturas que ele participou, ou dentro de campo, dentro do estádio, fora do estádio, histórias aí nos últimos 20 anos que fizeram, de uma certa forma, parte da própria história da seleção brasileira que a gente viu, né? Então, muito legal ter você aqui. É mentira, Júlio, que o João abertamente Arsenal, você está fazendo equilíbrio e eu não sou nada. Eu sou São Paulino, tá? Ponto final. Eu sei que estamos numa crise muito grande, que está complicado. Outro dia eu vi um vídeo de um menino dizendo que é mais fácil torcer para o São Caetano, que sofre menos. Eu sei. Para a Lula, por exemplo. Exatamente. Mas, para deixar muito claro, não tem neutralidade aqui nenhuma do meu lado. Eu sou São Paulino. Ponto. Agora, estou procurando um lenço aqui em volta para ver se dá para te jogar aí virtualmente. Eu sei. Semana difícil, né, Jamil? Então, vamos apresentar o João. Então, vai lá. A bola é tua, Jamil. Eu sei. João, para quem é difícil imaginar alguém que não conheça o João Castelo Branco, mas o João é basicamente o cara que cobre Premier League, talvez a melhor cobertura que exista, justamente porque ele está lá, ele vai no estádio, ele vai no treino, conhece os caras, faz entrevistas com todo mundo, Guardiola, Mourinho, na época do Mourinho, enfim, o João faz parte dessa cobertura toda. E por isso que, se a gente vai falar, né, Júlio, de Arsenal e Chelsea, que é um dos maiores clássicos europeus, talvez, aí o João vai nos explicar direitinho, o maior clássico de Londres, não tem outra pessoa para chamar aqui para conversar sobre isso. João, eu vou te fazer uma pergunta já clara, e é um pouco no espírito aqui do nosso podcast. O que representa esse clássico para a população local da cidade? O que significa? É equivalente ao quê no Brasil, se é que tem algum equivalente? João, bem-vindo. Muito obrigado, Jamil. E, Julinho, obrigado pelo convite também. Dá para ver pelo jeito que o Júlio me chama de Joãozinho e eu chamo ele de Julinho, que somos já velhos amigos, né? E antes de responder sua pergunta, Jamil, quero também dizer que é uma grande honra estar aqui, porque
além de amigos, eu sou fã dos dois. Quando o Júlio Gomes me apresentou, falando ali acima do Jamil, é só no vídeo mesmo, né? Porque eu sou realmente um grande fã do Jamil Chad. A gente vê ali por onde ele está nesse momento, no meio da ONU, que ele fala de coisas muito importantes com uma maestria que, eu tiro o chapéu. Eu estou aqui para falar de futebol, que também tem seu lado importante, mas e está envolvido nessas coisas, mas, enfim, só dizer isso antes de começar. Fã do Jamil, fã das colunas, o Júlio também é um grande cara, e impressionante que aqui na Europa já é o horário do almoço, no Brasil, 8 e pouco da manhã, o Júlio estava dando café para os filhos agora há pouco, que eu vi ali antes da gravação gravar, e eu e o Jamil que estamos com cara de sono, hein? E o Júlio ali, o Júlio não muda, cara. O Júlio tá há anos assim com essa carinha aí, né? Carinha lisa. É porque quem tem filho acorda. Sabe que já teve história de. É muita amizade, hein? Esse elogio é muita amizade mesmo. Mas, João, você sabe que já teve história de gente pedir identidade para ele, né? Para saber se ele podia entrar nos locais. Mas isso é entrar no teatro, lógico. Isso. Bom, temos histórias desse tipo, mas a gente não tem tanto tempo, senão, porque, né, senão ia ser um podcast só sobre isso. Mas eu acho que esse trio tem mais história que Arsenal e Chelsea. É possível, porque levando para o assunto do podcast, né? Realmente, claro que tem muita história. Arsenal e Chelsea são dois times aqui de Londres, mas não é uma rivalidade histórica, vamos dizer assim, se você botar em contexto o futebol inglês que, né, começou 1800 e lá vai fumaça. Hoje em dia é uma das maiores rivalidades, não só de Londres, mas do futebol inglês. Só que essa rivalidade, na verdade, começou a pegar fogo para valer ali na época de 2000 e pouco, tal, quando chegou José Mourinho, quando chegou o Abramovich com dinheiro para o Chelsea. Porque antes disso não tinha. O maior rival do Arsenal, para quem não sabe, quem acompanha o futebol inglês, claro que sabe, é o Tottenham, dois times do norte de Londres, aqui da onde eu falo. O Chelsea fica no oeste, sudoeste de Londres, e tem os rivais locais. O futebol inglês é muito assim, né, dividido por regiões. Então, o Chelsea fica lá no sudoeste, mas o Chelsea também via o Tottenham como um grande rival, além ali do Fulham, que é perto, mas o Fulham nunca incomodou muito. Engraçado que todo mundo detesta o Tottenham, não tem muita explicação, assim, tem algumas teorias, mas não vou entrar tanto nessa rivalidade com o Tottenham, a gente está falando de Chelsea e Arsenal. O Chelsea e Arsenal, quando chegou ali o Abramovich, naquela época, o Arsenal estava muito bem com o Wenger, né? Manchester United dominou durante um tempo e a rivalidade ali era Arsenal e Manchester United, os dois grandes times ganhando títulos naquele momento. Chegou o Abramovich com dinheiro e chegou o José Mourinho para incomodar. E incomodou muito. Naquela época, o Chelsea causava muito problema para o Arsenal. Drogba eram aterrorizando o Arsenal. O balde, a quantidade de gols que o Drogba fez no Arsenal era uma tristeza. Eu penso no Drogba, ainda dá arrepios agora hoje. Aqui. Ele acabava com a gente, era um monstro. Aliás, parênteses, é o maior artilheiro desse clássico, hein? 13 gols. Didier Drogba. Nunca ninguém fez tantos gols no Arsenal-Chelsea. Fecha parênteses, porque tem, né, corrobora aí o que você está dizendo. É isso mesmo. Mas, enfim, nessa época, criou-se uma rivalidade, quer dizer, aumentou uma rivalidade que já existia, claro, é um derby da cidade, mas virou um negócio realmente muito intenso, de torcedores se detestarem, porque tem rivalidade pelos lados da cidade. O norte de Londres é uma região um pouco mais, vamos dizer assim, artística, onde moram intelectuais de esquerda e tal. O sudoeste ali é um pouco mais chique, um pouco mais de direita, generalizando, né? Mas tem essas divisões assim que aumentam, né, essas rixas entre as torcidas. E o Mourinho era um cara que provocava todo mundo, né? Então, na época ali do Mourinho, ele com o Wenger também, e a gente adorava o Wenger, aquele cara elegante, com ética e tal. Chegava o Mourinho só, né? Provocações assim. Então, enfim, virou assim uma rivalidade que hoje em dia, quando tem Arsenal e Chelsea, todo mundo para. Respondendo sua pergunta, Jamil, aqui em Londres, a gente fala, tem esse Chelsea e Arsenal agora, é jogão. Claro que não é aquela coisa que mobiliza a cidade inteira, porque é uma cidade muito grande, com muitos times, né? Então, mas aqui na minha região,
que eu sempre morei perto do Arsenal, até por isso sou torcedor, já está aquela coisa, todo mundo falando, você vê os pubs escrevendo ali, tem Chelsea no fim de semana, os pubs vão ficar lotados, vai mobilizar essas duas regiões da cidade e os torcedores, sem dúvida. Mas, João, perdão, Júlio, só uma questão. Tem até uma frase bastante curiosa, que é a era pré-romana, Roman, né? No caso do Roman Abramovich, né? A era pré-romana e a pós-romana, que muda, obviamente, a cara do Chelsea. Né? E aí você tem também um Chelsea que é o sinônimo do novo rico. Né? Isso é fato. E você tem o Arsenal como sendo a tradição. Né? Você falava até do Wenger e colocado de uma forma muito mais, vamos dizer assim, diferenciada em relação ao Chelsea. Essa era uma novidade. Agora, o que é curioso, eu estava lendo justamente para me preparar para isso, a história do Arsenal. O Arsenal também foi acusado nos anos 30 de ser o novo rico, né? De ser aquele time que chega e compra todo mundo, etc. Então é curioso, né? Como essa posição de ser acusado do novo rico mudou ao longo da história. Minha pergunta ainda, para esse torneio, para o campeonato que começa agora, finalmente um campeonato inteiro com torcida, etc., depois de 2 anos praticamente de pandemia, tem favorito, João? Tem alguém que a gente possa já colocar ou vai ser uma reabertura do futebol de uma forma diferente? Claro, sem público era sempre complicado a questão de away, quer dizer, o jogo em casa e o jogo na casa do adversário. Tem alguém que a gente possa colocar como favorito? Claro, entre os dois, mas também eventualmente dos outros. Jamil, com a chegada do Lukaku, né, o atacante belga que foi contratado agora essa semana, anunciado pelo Chelsea nos últimos dias, por quase 100 milhões de libras, o Chelsea está sendo considerado como um dos favoritos, sem dúvida. Para muita gente apostando no Chelsea, seguido pelo Manchester City, eu diria assim, pegando o que os comentaristas aqui estão dizendo. É Chelsea e Manchester City, mas o legal dessa Premier League, desta temporada que começou agora, é que depois de muito tempo, a gente vê a possibilidade de uma real briga de mais times, né? Talvez ali 4, você colocaria nessa lista o Manchester United, que começou muito forte, reforçou muito também nessa janela, trazendo o Jadon Sancho do Borussia Dortmund, o Varane do Real Madrid, começou goleando o Leeds por 5-1 na primeira rodada. O Manchester United chega muito forte também, e tem o Liverpool, que é o time que, há 2 temporadas foi campeão, há 3 foi campeão da Champions League, ainda manteve o mesmo time, não reforçou muito, mas é um time campeão, é um time forte, que sabe vencer, com o Jürgen Klopp no comando. Não teve uma temporada muito boa na temporada passada, mas muita gente analisa um pouco o que você falou aí, Jamil, a questão da pandemia, não tinha torcida, o Liverpool é um dos times que tem a torcida mais calorosa aqui da Inglaterra, então faz mais diferença, talvez, a presença da torcida em Anfield. Foi uma temporada que não teve tempo para os times se prepararem bem, porque acabaram colando uma na outra pela questão do atraso da retrasada por conta da pandemia, e o Liverpool é um time que precisava muito da força física, da preparação dos jogadores, porque pressiona muito aquele estilo do Klopp, né? Então a gente vê um Liverpool que pode voltar forte, Manchester United se reforçando e crescendo cada vez mais, o Pogba parece que voltou a jogar o que ele joga pela França, Bruno Fernandes arrebentando, tem um timaço o Manchester United, Manchester City com o Guardiola, Chelsea, e sempre vem uns ali querendo beliscar, né? O Leicester vem crescendo muito nos últimos anos, o trabalho espetacular do Brendan Rodgers, infelizmente... E o Arsenal, João? Eu queria colocar a pergunta. Você já falou metade da liga aí, cadê o Arsenal, pô? Cara, infelizmente, como torcedor do Arsenal, você tem que ser realista e aceitar que, no momento, o Arsenal é um time medíocre, ali de meio de tabela, está passando por uma reformulação, desde a saída do Wenger, não conseguiu ainda fazer essa transformação, e o Arteta está ali, e enfim... Vou passar um pouco a bola para vocês, para eu não ficar falando sozinho aqui. Né? Porque a gente já está entrando em outro assunto, mas um começa o podcast dizendo que sou São Paulino, assim, com o cara inchado, o outro o Arsenal no meio de tabela. Quer dizer, o único feliz aqui sou eu, líder do grupo na Série D, time voando, ganhando de todo mundo. Se bem que perdemos agora no aniversário. Mas a realidade, Julinho,
A realidade é que no momento o Arsenal não entra nessa lista e o Chelsea chega muito mais forte, né? Você não concorda? Não, muito mais. Eu tava até anotando aqui, porque vocês começaram o podcast falando de vários temas, né? E são vários temas muito legais mesmo que a gente precisa abordar e vamos tentar aqui nos próximos minutos trazer para vocês que estão nos ouvindo vários desses pontos. O podcast Futebol Sem Fronteiras, para quem nos acompanha, né? O Rafael Diniz, por exemplo, que já está mandando uma mensagem para a gente aqui, escuto desde o primeiro episódio, todos foram excelentes, muito obrigado, Rafael. A gente fala de futebol internacional, nós somos o podcast de futebol internacional do canal UOL, mas uma das nossas propostas, e agora que a temporada está começando, a gente vai colocar isso em prática, né, Jamil? É a gente escolher jogos e falar mais sobre eles, né? A gente entrar um pouquinho na atualidade, na história. Então, com certeza, a gente vai ter mais para frente algum podcast falando do Tottenham, né, dessa rivalidade Arsenal-Tottenham, e o João certamente será convidado novamente para falar com a gente. Agora, é um começo de Premier League, a segunda rodada vai ser disputada nesse fim de semana, então é óbvio, é natural que é muito importante a gente falar desse balanço, né? Quem é que está forte, quem é que não está forte, esse balanço que o João fez para a gente, né? São vários times, realmente. Eu acho que 3 ali, o City, o Liverpool e o Chelsea, bom, tem o United também, né, não pode ser descartado, realmente como candidatos a título, e a gente vai ter que ver se o time do Guardiola vai disparar, se vai acontecer aquela dinâmica de 2 temporadas atrás, né, de Liverpool e City ganhando todos os jogos, ou se vai ser um campeonato em que os times vão perder, tropeçar, empatar, e aí, consequentemente, ficar mais adensados ali, né. É importante eu dar o serviço do jogo, o jogo é 12:30, aqui de São Paulo, né, horário de Brasília, horário de onde eu estou, 4:30 da tarde, horário de Londres, 5:30 da tarde lá em Genebra, onde telões são espalhados pela cidade, os suíços acompanham muito futebol, né, Jamil? Jamil sempre conta essa história aqui, João, não sei se é verdade ou não, mas enfim, ele disse que lá na Suíça, todos, né, sempre muito empolgados com o futebol. Aliás, os Young Boys ganharam, né, Jamil? Você devia trocar o São Paulo pelos Young Boys, que vão aí talvez se classificar para a próxima Champions. Ganharam de quem mesmo? Do Ferencváros, né? Me recuso a manter essa conversa. Me recuso a manter essa conversa. O Jamil, ele não gosta dos Young Boys, é lamentável. Ô, Julinho, você estava dando o serviço ali, posso fazer um jabazinho, né? Você deve fazer o jabazinho, deve fazer. Deve. Já que eu tô aqui, você falou que temos transmissão. O jogo estará sendo transmitido nos canais ESPN. Eu estarei lá no estádio Emirates Stadium, que fica pertinho aqui da minha casa, dá para ir a pé. Vai a pé mesmo? Não, porque eu tô com uma contusão aqui, vou ter que ficar no banco de reserva. Não, eu vou... tenho equipamento, mas dá para ir a pé. Estarei nessa transmissão... ESPN Brasil, né? ESPN Brasil. ESPN Brasil. E quem é que... Já sabe quem narra, quem comenta ou não? Deve ser o Paulo Andrade, comentários de Mário Marra, não tenho certeza, mas geralmente dupla, o Paulo Andrade pega os jogos principais, e esse, sem dúvida, é um dos jogos principais dessa rodada. Jogão. E só dando um pouco de voltando, como eu tô ficando velho, né, eu tenho essas histórias de quando eu era moleque. Quando era Arsenal-Chelsea, quando eu era moleque, que eu cheguei aqui em 89 na Inglaterra, né? Aí no início conta um pouquinho pra gente, João, que acho que muita gente não sabe a tua história. Por que esse cara foi parar lá? Ele é meio brasileiro, meio inglês. Conta pra gente. Bom, eu vim pra cá com 10 anos, né? Na época, minha mãe era casada com o Pedro Bial, da Globo, e ele veio ser correspondente. E aí a gente se mudou para Camden Town, do Rio de Janeiro para Camden Town, e foi ali que eu tive minha adolescência e fui pra escola e tal. O João é filho do José Trajano e afilhado do Pedro Bial. Só isso, tá mal né, Jamil? Tá mal de mentores. Devia ter seguido outra carreira, porque para alcançar esses caras eu tô ferrado. Mas a parada do Arsenal-Chelsea, para não fugir muito do assunto, que o nosso tempo é curto, eu lembro, quando eu tinha Arsenal e Chelsea, a torcida do Chelsea na época era uma das mais temidas, cara. Os hooligans do Chelsea eram muito famosos, os Chelsea Headhunters, e a gente tinha, quando eu tinha 13, 12 anos, tinha medo de quando a torcida do Chelsea vinha para o norte de Londres, que tinha uma lenda urbana, que depois me disseram que realmente acontecia,
eu já conversei com o hooligans do Chelsea, tá, agora que eu sou jornalista, que tinha o Chelsea Smilers, que é o sorriso do Chelsea. E o Chelsea Smile era uma parada sinistra, cara, que eles pegavam os hooligans, quando encontravam alguém que eles, né, não gostavam, faziam você botar um cartão de banco aqui na boca, assim. Na época até eles falavam que era cartão de telefone, né, porque você tinha que botar no orelhão. As pessoas não tinham tanto cartão de banco na época, né. Botava o cartão aqui, você tinha que fazer assim, segurar, e eles te davam uma porrada. E aí você abria uma cicatriz aqui, tipo do Coringa, e esse era o Chelsea Smile. Então... Que horror, hein? Rapaz, o negócio aqui, quando eu cheguei nos anos 90, era bem diferente. Você pegava um metrô dia de jogo, entrava aquela galera, mudou muito, né? Agora você vai ali no Emirates, aquela coisa, né? Pô... É tipo ir na ópera. Mas que interessante isso, né, João? Porque, assim, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu também, como torcedor da Portuguesa, frequentava muito estádio, e meu pai também não gostava que fosse em jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, né, os jogos grandes, os clássicos, medo de briga, etc e tal. Hoje acontece, hoje obviamente os estádios estão vazios, mas hoje acontece muito menos briga, é uma coisa muito mais entre torcidas organizadas, e você tem que dar um azar de estar passando por ali, né? Não pegam ninguém na rua e enchem de porrada, assim. Até pode acontecer, mas eu diria que a chance era maior nos anos 90 mesmo, 80, 90, do que hoje aqui no Brasil, ainda que a violência ainda faça parte, digamos assim, desse contexto. Agora, é impressionante como em 30 anos na Inglaterra, a coisa mudou completamente, né, João? Quer dizer, você quando chegou aí, molequinho, adolescente, passou a sua adolescência, gostava de ir em jogo de futebol, você tinha que pensar duas vezes antes de ir num clássico. E hoje, imagina, hoje é inimaginável um negócio desse. E mudou muito, Júlio. O que mudou, Júlio? João, perdão. Cara, uma série de coisas, né? Eu acho que a atitude da polícia, assim, o policiamento realmente merece ser destacado, que eles começaram... Enfim, o policiamento é muito bem feito aqui em dia de jogo, né? Eles conseguem isolar torcidas as torcidas são acompanhadas, a torcida que vem de fora e tal, mas o que mudou no policiamento também era a coisa de identificar o torcedor que estava causando o problema e não tratar todo mundo como uma massa, como um problema, identificar o cara ali que está causando o problema e punir. O cara é banido de jogo, o cara vai para cadeia, o cara não sei o quê. Então os caras começaram a ver que você vai aprontar no jogo, você vai ter consequência, né? Então eu acho que isso é um fator, mas claro, é inevitável a gente não falar da elitização do futebol, né? Certamente. Com o crescimento da Premier League, todo o investimento, virou uma coisa sensacional, a gente vê as maiores estrelas, os jogos são fantásticos, a qualidade do campo, os estádios, tudo, mas mudou o perfil também um pouco de torcedor, né? Ficou muito mais caro, não é mais aquela coisa das classes trabalhadoras, você tem que ter uma grana para comprar o carnê para ir nos jogos. Os torcedores foram ficando mais velhos também, porque todo mundo tem o carnê. É difícil você entrar na lista e conseguir. Então, quem já tinha naquela época, hoje em dia, até o cara que era um hooligan, hoje em dia o cara está mais tranquilo, o cara é mais velho, né? Você faz essas bagunças quando você é moleque. Então, e é tudo muito controlado nos estádios. Essa mesma coisa que eu falei da polícia serve para os clubes. Você tem câmeras, você consegue identificar quem que aprontou, qual a cadeira. Então o cara vai eliminando realmente, né? O cara é banido. Mas essa elitização mudou muito o perfil do torcedor no mundo inteiro, que nem o Júlio estava falando. Muda um pouco, né? É uma coisa mais cara, é arena. Até não é, às vezes, o clima que o cara que gosta da baderna vai querer frequentar, porque não é mais aquela arquibancada, né, que você pode realmente se soltar. E eu não estou tentando falar que é uma coisa legal, porque a violência, mas a bagunça pode ser legal, né? Um pouco da... Teria que se encontrar um meio equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Nem ser tão caro o ingresso, tão elitizado, né? Tão asséptico o ambiente de um estádio de futebol como é em alguns estados europeus, e obviamente nem violento, nem um negócio de te dar medo. Teria que ser encontrado algum tipo de equilíbrio. Mas já fugiu tanto, já passou tanto para o outro lado, né, de que eles se preocupam aqui realmente pelo clima, né, ou a falta de ambiente nos estádios,
que, apesar de ser um assunto delicado, a coisa de poder ficar em pé, por conta das tragédias de Hillsborough e tal, as famílias ainda lutam contra isso, os torcedores foram esmagados, mas a gente já vê em vários estádios, quando tem uma reforma no estádio, eles estão sendo preparados já aqui, com aquela, eles chamam de safe standing, né, que é a possibilidade de você ficar em pé de uma maneira segura, de colocar aquelas barras entre cada fileira. Então, que é o modelo alemão, não é, João? Exatamente, modelo alemão. Então, o estádio do Tottenham já tem a arquibancada principal com aquilo. Nessa parada pela pandemia, durante a parada de temporada também, o estádio do Chelsea, que eu fui outro dia, já colocaram também em uma das arquibancadas ali, sabendo que todo mundo já fica em pé, mas você vai poder fazer de uma maneira mais segura, e também estão preparando para que isso seja uma coisa legal, né, que seja oficial. Sim. Porque realmente estão preocupados, eles sabem que tem que fazer alguma coisa, porque está virando muito aquela coisa sentada, que tem teatro ali, não é propícia, não ajuda a você ter aquele clima de, né, o calor humano, de você cantar e tal. Isso não é uma realidade só da Inglaterra. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o debate que também acontece em Madrid e em Barcelona, e é muito curioso, porque qual é o problema que eles enfrentam lá? É que você tem o turista torcedor. Né? Como você compra ingresso para a Sagrada Família, como você compra ingresso para qualquer outra coisa, você compra ingresso para um jogo do Barcelona. Mas você vai como turista, não como torcedor. E é uma grande diferença entre o turista que vai tirar foto, que vai querer, obviamente, gastar e vai comprar, etc., mas ele não é exatamente um torcedor leal daquele time. Ele está ali num espetáculo. Não quer ficar de pé, etc. Né? Agora, realmente, esses casos essas tragédias que marcaram muito o futebol inglês, né? Hillsborough e Heysel, né? Foi na Bélgica, não foi na Inglaterra, mas foi aquela famosíssima final europeia entre Juventus e Liverpool. Muitos torcedores da Juventus morreram. O dedo foi apontado para os hooligans ingleses e a Inglaterra, inclusive, foi punida, né? Ficou por anos fora de competições europeias por causa daquilo. E aí acho que foi o gatilho, né? Para mudar tudo isso, para rever todo esse conceito. Agora, a violência era tanta que se os caras tivessem sentados, de pé, deitados, ia morrer gente do mesmo jeito, né? Não era uma questão de estar de pé ou não, que isso é assunto para outro podcast, mas eu entendo perfeitamente a busca por um ambiente mais interessante dentro de um estádio de futebol. Agora, João, a gente falando em estádio, falando no Emirates, e eu já vi você algumas vezes comentar nas suas redes sociais, em reportagens e tal, sobre essa questão do ambiente, né? Sobre o Emirates não ser um estádio assustador, digamos assim, para os rivais do Arsenal. O Arsenal jogava em Anfield Road, Highbury, jogava em Highbury, Anfield Road do Liverpool, jogava em Highbury. O estádio foi botado abaixo, construíram o Emirates, né? Que seria o grande passo da história do Arsenal, né? Muita gente falava, eu sempre falei isso, grande mérito do Wenger, né? Obviamente nos primeiros 10 anos do Wenger o Arsenal ganhou muita coisa, o time dos invencíveis e etc. Chegou em final de Champions League. Segunda metade do reinado do Wenger, desses 20 anos, 20 e tantos anos, o Arsenal não fez mais nada, mas todo ano se classificava para a Champions League. E agora que não se classifica mais, a gente vê como isso era valioso, né? O Arsenal estava todo ano na Champions League e ganhando dinheiro da Champions League. E se dizia, com a construção do estádio, não foi possível investir em grandes jogadores, em grandes estrelas, acompanhar o ritmo do Chelsea, né? E etc. O Chelsea mudou muito o mercado, né? Com a chegada do Abramovich lá, 20 anos atrás. Hoje, como o torcedor do Arsenal olha para o Emirates e fala: esse estádio aqui ferrou nossa história, né? Éramos felizes, ele faz essa conexão, ou nada a ver, só uma viagem na minha cabeça, todo mundo ama o estádio e ponto final. Cara, não, eu não sei se todo mundo ama, mas era uma dessas coisas que eu acho que julgam como necessário, né? O Highbury era espetacular, e só para dar um adendo aí, ele não foi demolido, não. É muito legal, até quem estiver em Londres quiser conhecer. Ele é tombada a fachada, fica ali ainda perto do Emirates, né? É tombada a fachada e por dentro virou um condomínio, né? De prédios, não é isso? É muito legal.
Tá, mas, boa, enfim, legal. a mudança era uma dessas coisas que é um pouco triste, mas inevitável. Você ia lá, estava muito velho, apertado, não tinha como crescer, não tinha estrutura para a imprensa, não tinha como botar uma lanchonete, não tinha... Era muito legal, mas muito passado, assim, para outros tempos, né? Construído em outra época. Mas eu acho que o que aconteceu, nessa época, o torcedor do Arsenal tinha um orgulho, nos primeiros 10, 15 anos do Wenger, de ser um time que, tudo bem, a gente pode não estar ganhando tudo, mas a gente está fazendo de uma maneira diferente as coisas. A gente tem o nosso dinheiro, a gente não investe, não tem um investimento do Chelsea, mas a gente traz jogadores de fora diferente. O Arsenal foi um dos primeiros clubes que realmente investiu em jogadores estrangeiros, com o Wenger, né, trazendo Henry, Vieira, e trazia jogadores que era barato na época e transformava em estrelas. Investia na molecada, a academia de base do Arsenal, né, trazendo muitos jogadores, e o Wenger fazia isso de uma maneira que funcionava na época, e a gente tinha orgulho de ser um time que tinha esse perfil, e brigava ali com o Manchester United, com o Chelsea, que tinha um balde de dinheiro, né? Mas chegou uma hora que esse dinheiro era muita diferença, né? O Chelsea, na época, que criou essa rivalidade, mas depois veio o Manchester City, que comprava toda hora jogador do Arsenal, tirou vários, Touré, Aubameyang, Clichy, bom, enfim, o Chelsea tirou o Ashley Cole, enfim, ficou uma disparidade muito grande, até para o Arsenal, que é um time rico, né? De conseguir competir com o Manchester City, com o Chelsea. E é um pouco isso que está acontecendo hoje. Só que hoje a gente não... O torcedor do Arsenal não está um pouco perdido com a identidade, porque a gente também tem donos estrangeiros, americanos, perdeu um pouco essa identidade de ser um clube mais puro, assim, ó, que a gente pode não estar ganhando, mas pelo menos a gente está fazendo a coisa de uma maneira legal, né, dando chance para a molecada. Agora ficou meio perdido, foi para um novo estádio, tem essa arena toda pomposa, está envolvido nessa elite do futebol, fez parte dessa coisa da Superliga, então perdeu essa essência, às vezes gostam de chamar da identidade, do DNA do clube, mas não está ganhando nada, então está nem um mundo nem outro, né? Você não tem essa inocência mais. Mas, não é nem o mundo dos puros e nem o mundo dos ricos milionários que contratam um monte de jogador e ganha tudo, né? Ficou num mata-burro, como a gente diz, né? Está perdido no meio. Mas vale dizer, até hoje, o Arsenal está anunciando mais 2 jogadores, né? E com isso, o Arsenal está sendo até agora, no momento de gravação, o time que mais gastou nessa janela de transferência. Quem que o Arsenal anunciou hoje? O Arsenal está anunciando a contratação do Odegaard, que estava de empréstimo do Real Madrid, e agora vai ser contratação cerca de 40 milhões de euros. O goleiro que era do Sheffield United, do Ramsdale, que é bom goleiro, apesar do Arsenal já ter o Leno. Então o Arsenal contratou uns 5 jogadores essa janela. Chegou o Ben White, zagueiro do Brighton, jovem da seleção inglesa, com muito potencial, mas foi caro, 50 milhões. Nuno Tavares, lateral português, acho que veio do Benfica. O meia belga, era capitão até do Anderlecht, jovem também, o Lokonga. Então, o Arsenal estava precisando reformular o elenco, é que não é nenhuma contratação que você fala assim, putz, agora vai, hein? É um baita upgrade, né? Esse é o problema. E você vê ali o Chelsea, pô, foi ali, podia melhorar o ataque, hein? Vai lá, pá, Lukaku, 100 milhões em um. Mas o Arsenal gastou 100 e poucos milhões em 5, né? Mas diga-se, hoje o Chelsea contrata o Lukaku, mas na temporada passada, e quando foi o Chelsea quem mais gastou no mercado pandêmico, o Chelsea estava bloqueado, né, nas janelas anteriores e acabou gastando a grana na janela passada, quando estava todo mundo de cofres fechados. Também nenhuma daquelas contratações do Chelsea você falava, agora vai. E agora foi, os caras ganharam a Champions League. Não, mas peraí, Julinho. Se você pegar ali Ziyech, Werner, Kai Havertz, é um outro nível de contratação do que o Arsenal está fazendo agora com molecada de 20 anos, Lokonga. Né? Aliás, o Odegaard é norueguês, eu falei dinamarquês, está ali, mas é diferente. É outro nível. O Arsenal está muito abaixo a qualidade do elenco, uma molecada ali, tem uns jovens muito bons que estão, Emil Smith-Rowe, o Saka, Gabriel Martinelli, mas é um time que vai ter uma média de idade de, sei lá, 23 anos.
é uma coisa, talvez para o longo prazo dê certo, mas no curto prazo aqui, o Arsenal não vai brigar por vaga na Champions. Ô Jamil, o Jamil daqui 5 minutos tem que abandonar a gente e a gente vai continuar um pouquinho mais, porque o papo está muito bom. Mas, ô Jamil, antes de você nos abandonar, porque tem que abrir aí, né? Os caras têm que trabalhar aí na ONU. Onde é que é isso aí? Direitos humanos? Direitos humanos da ONU. Conselho de Direitos Humanos. Os caras imagina os caras todos engravatados ali do lado de fora, esperando o Jamil acabar a participação dele no podcast Futebol Sem Fronteiras, né? Para começar. Eles vão olhar a tela do Jamil, os caras de camisa de futebol. Ninguém vai entender nada. O que o cara tá fazendo, né, mano? Ninguém vai entender nada aqui. Não, mas em Genebra o Jamil manda prender e manda soltar. Fala aí, Jamil. Não, na verdade, só para completar o nosso perfil do podcast, quer também falar de Londres. E aí, João, vou te perguntar. Eu tenho o meu lugar preferido de Londres. Aquele que, quando você chega, ou pelo menos a primeira vez que eu fui, você fala, uau, isso aqui existe de fato. Né? Isso aqui é parte até da nossa civilização. Que, no meu caso específico, é dentro do British Museum ver a Pedra de Roseta. Para mim, foi aquele momento que você fala, isso aí faz parte, não é dessa cidade, não é desse país. Inclusive, tem vários debates sobre por que está lá, né? Enfim, alguém levou, mas tudo bem, mas não é essa a questão aqui desse podcast. Aquilo ali, para mim, é um dos locais mais emocionantes, inclusive para entender a nossa história. Em Londres, que tem tanta coisa para fazer, Júlio. Não sei se você conhece, Júlio, o João, além de ser repórter. O João só me levava em bar em Londres. O João só me levava nesses lugares. É isso que eu ia falar. Ele é um guia turístico de Londres. É isso que eu não sei se você sabia disso. Agora que nós estamos velhos, é que daria para ir, né? Ver a Pedra de Roseta e tal. Isso. Mas voltando, João, qual é o teu lugar preferido em Londres e por quê? E não vale dizer que é o estádio do Arsenal. Vale, se for. Não vale. Não, mas não é o estádio do Arsenal. Não. Talvez o pub do lado do estádio. Não. Mas, não, sensacional. Realmente, Londres tem muita cultura, muita história, Jamil. E o legal desse museu aí é que você vai lá de graça, né? É um outro detalhe, né? O British Museum, o Museu de História Natural. O pessoal de origem libanesa como eu é sempre legal. Mas, assim, eu vou falar duas coisas aqui, porque o meu lugar preferido de Londres é uma coisa muito particular, que talvez seja, enfim, um pouco do cansaço de viver em uma grande cidade me atrai por esse lugar. Então, que é exatamente o oposto do que você está querendo vender, né? O que é legal, mesmo Londres sendo uma baita cidade, eu sou o cara que gosta de campo, de praia, de montanha e tal, então eu gosto de poder escapar às vezes, e uma das coisas que eu acho mais legais de Londres é que eu nunca vi uma cidade no mundo que tem tantos parques, cara, enormes, e no meio da cidade, né, cara, e você pode aproveitar esses parques, é muito lindo, né, cara, e muito gostoso, ainda mais agora no verão, sai um solzinho, todo mundo sai pro parque, mulherada... Esses 2 meses de sol, né? Tem 2 meses de sol em Londres, né? Então, 2 meses de sol, tem uma semana. Tem 2... Eles dizem aqui, se o verão cai no fim de semana, você tá com sorte, né? Tipo, mas tem um parque, porque todos os parques... Qual o teu preferido desses parques todos aí? Os parques no centro da cidade são Royal Parks, né? São da realeza, então são cuidados ali, parece uma coisa de manicure ali, o cara que cuida do jardim, né? Vai podando a grama com pinça, sei lá. Mas tem um parque que é o Hampstead Heath, que ele não é chamado parque, é Heath, que é uma coisa, é um bosque, é uma coisa mais selvagem. E ele tem até umas colinas, uns morros ali, e essa parte ali de Hampstead também é um bairro muito charmoso, vale conhecer, parece uma vilazinha em cima de um morro, assim, e o Hampstead Heath é um parque enorme, mas você se sente realmente como se estivesse fora da cidade, e você está no centro de uma baita cidade. Tem uma vista legal da cidade no Kite Hill, que é um dos pontos ali em Parliament Hill, e um parque que você vai andando, com árvores antigonas, você entra por uns bosques e se perde ali, tem uns lagos onde você pode nadar, tem o lago misto, tem o lago para homem e o lago para mulher,
que você pode nadar nessa época do ano, muito Por quê? legal. Vai todo mundo pelado? Por que é separado? As mulheres ficam tomando sol peladas, o Lago de Homem é ligado muito com a cena gay, então tem um pouco disso, esse tipo de divisão, mas eu acho sensacional que tem essas opções. Então esse é talvez o meu lugar predileto de Londres, realmente, porque tem os pubs ali de Hampstead, e aí você faz um passeio por esse... Em qualquer época do ano, é muito, no outono é muito lindo, né, também. Mas se eu fosse recomendar agora, assim, ó, Julinho, vamos dar um passeio aqui em Londres, eu ia recomendar a área ali perto do Parque Olímpico. Ficou muito legal mesmo. Mudou muito. Ficou o estádio do West Ham. Só que tem um lado ali que ficou legal, assim, meio... É um shopping, a Vila Olímpica, meio sem alma, aquela coisa, né? Tudo bonitinho, né? Cuidadinho. Mas você pega um lado ali na fronteira com isso, que beneficiou um pouco com esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo era uma área muito caída, cheia de galpões e tal, chama Hackney, e Hackney Wick. Você pega ali perto do canal de Hackney Wick, é tudo meio pichado e tal, mas aquela coisa meio mudando, assim, meio trendy já agora, vamos dizer, mas com uma vibe muito legal, vários barzinhos na beira do canal, você pode até alugar um caiaque, umas canoas, e passear ali pelo canal que... Antes ou depois da cerveja, esse aluguel? Melhor ainda, durante. Tem uns barcos que são pubs, o barco é um pub, e eles servem para quem está na calçada, ali que você fica sentado bebendo, e tem uma janelinha do barco que abre para quem está no canal. Então você chega ali remando e o cara te vende um pint. É sensacional. Tá marcado então, João. Tá marcado? É sensacional. Quanto custa um pint aí hoje, João? Cara, na boa. Aí eu aproveito para fazer um outro jabá, porque temos o nosso... Tá vendendo, você vende lá na janelinha. Tem o nosso podcast, né, que a gente grava sobre a Premier League, que é o Correspondentes Premier. Eu gravo com a Nathalie Gedra, Renato Senise, o nosso grande amigo Ulisses Neto também. E a gente voltou essa semana pela primeira vez em muito tempo a gravar num pub, em Camden Town, aliás, essa minha região onde eu cresci. Cara, e eu fiquei surpreso mais uma vez, porque eu fui no pub lá e pedi um pint, e o cara falou R$6,80. Aí inflacionou, hein? Era 3 libras quando a gente frequentava aí jogos da seleção brasileira. Na sua época era 3, já tem um tempo que estava perto de 5, e agora quando ele falou R$6,80 por um pint, em real... Tem que remar muito, né, João? R$6,80 em real deve dar uns 50 pau, uns R$50. 50 reais. Olha, aqui num barzinho aqui da Vila Madalena, não sei se está muito diferente disso aí o preço, não, viu? Pelo menos o pint é grande, né? Dá uns 3 chopes, né? No Brasil. Exatamente. O pint dá uns 3 chopes e um chopp aqui custa uns 10, 12 reais, você vê? Não é muito diferente, não. Ô, Jamil, você tem que ir, né? Os caras têm que trabalhar aí, não é isso? Dizem eles. Despeça-se que eu vou continuar com o João mais 5 minutinhos aqui. Pessoal, antes de mais nada, João, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, espetacular a tradução que você faz da Premier League para o Brasil. Essa tradução é muito boa, porque com os olhos brasileiros, trazendo justamente o futebol mais rico do mundo para o melhor futebol do mundo. Vamos ainda manter o nosso status. Agora, com relação ao Arsenal, a gente podia fazer uma joint venture do Arsenal com o São Paulo. Eu estou pensando aqui, entendeu? De repente, a gente encontra caminhos para os dois times. Infelizmente, vocês não têm Campeonato Paulista para ganhar aí. Nós temos, que já... Né, se fizer o campeonato de Londres, aí não ganha também. Né? Também não ganha. O Arsenal sempre vai bem na Copa da Inglaterra. É o time que mais venceu a Copa da Inglaterra. De repente, é o nosso Campeonato Paulista ali. É o nosso refúgio. Mas a Copa da Inglaterra é muito mais prestigiada aí do que hoje os campeonatos estaduais estão aqui. Né? João, só para marcar, está marcado o pint aí nos canais. Você rema e eu peço o pint, sem problema nenhum. E eu bebo. Eu bebo. Antes do Jamil ir embora, eu só queria dizer, a gente não está se despedindo do João ainda, mas eu quero dizer que vocês dois
são grandes amigos que eu fiz nessa nossa profissão. E no fim é isso que a gente leva. A gente passa por aqui, passa por ali, as coisas dão certo, dão errado, mas esse trio aqui fez coisas muito legais e vamos, apesar dos cabelos irem ficando brancos ou caindo, seguiremos fazendo, tenho certeza, ao longo das nossas vidas. E como eu disse, é isso que a gente carrega. Viu, Jamil? Viu, seu Jamil? Com certeza, com certeza. Depois a gente fala de Moscou. Um abraço para vocês. Jamil, muito bom te ver de novo. Sempre que vocês precisarem, passar por aqui é conversa entre amigos. Então, sucesso aí com o projeto do podcast e espero que a gente se fale em breve. Valeu, João. Muito bem. A gente se despede do Jamil Chad, mas, João, eu quero continuar com você aqui, porque é o seguinte, pelo que eu entendi quando a gente começou, né, o nosso podcast de hoje, você falou, Arsenal e Chelsea hoje são rivais mais duros depois que o Chelsea começou a botar muito dinheiro e começou a ganhar e começou a desafiar o Arsenal do Wenger, que era muito forte, né? Realmente naquela época, né, em 2004, 2005, 2006, quando o Chelsea começa a botar muito dinheiro, contrata o Mourinho, contrata jogadores, o Arsenal e o United disputavam os títulos, né? O Liverpool estava caidaço, o City não existia, né? Não existia como competidor, né, de título, etc. e tal. E aí surge o Chelsea, né, como a primeira força artificial, digamos assim, do futebol europeu, né? Mas o Chelsea tinha muita história. Era uma espécie de café com leite, assim, era um time que o Arsenal, como clube grande, o Arsenal também nunca teve um momento assim de ganhar 8 Premier League seguidas, também nunca aconteceu, mas era um clube grande, mais tradicional. E o Chelsea era um clube mais ali, do bairro rico e tal, não sei o quê. Era essa relação, e aí, de repente, quando o Chelsea vira um time vencedor, é que a rivalidade ganha corpo? É que eu acho que às vezes são circunstâncias da história dos clubes também, né? Porque, por acaso, né, o Arsenal e o Chelsea, antes dessa época que a gente está falando de Abramovich, chegada do Mourinho, não bateram tanto frente a frente, né? Mas o Chelsea teve grandes momentos na história antes, né? E o Arsenal também, só que não foi na mesma época. Então, por isso que eu acho que não criou tanto essa rivalidade, né? Eles não estavam disputando títulos no mesmo momento, vamos dizer, né? Tipo Palmeiras e Santos aqui, você sabe? São 4 clubes grandes, eram 5, né? Em São Paulo, mas Palmeiras e Santos nunca bateram, tirando na época lá do Pelé. Depois ficaram 50 anos sem disputar coisas até agora. Né? Interessante. Mas aí, por isso que, sei lá, o Chelsea, por exemplo, tem uma grande rivalidade com o Leeds, que você talvez não esperasse, mas foram circunstâncias de uma época que eles se enfrentavam muito, tiveram, né, briga. O Arsenal criou essa rivalidade enorme com o Manchester United, porque nessa época que você estava falando, brigaram muito. Era o Wenger e Alex Ferguson, né? Exato. O United estava dominando uma época, antes era o Liverpool, né? Mas aí o Chelsea, sim, era visto como aquele time do outro lado da cidade, que não perturbava muito, né? Começou a ter ali, antes até do Abramovich, passou a ter uma mudança já. Chegaram alguns jogadores, se não me engano, o Hullet, o Zola, tal, né? Os jogadores. O Vialli, né? Isso foi Zola, exatamente. Tanto aí, que o Lucas Barros está lembrando que foi a FA Cup de 70, Chelsea Leeds aí, então, está falando da rivalidade dos dois que tem outra pergunta aqui. Fala. Não, que são uns momentos ali da história que criam, né, essa rivalidade. E o Arsenal e Chelsea realmente foi ter isso nessa época de Mourinho ali, que chegou o Chelsea para incomodar o Arsenal. E, enfim, antes disso... O Yuri Said está perguntando aqui para a gente, o Yuri Said está sempre com a gente também. João, o Arsenal briga com o Newcastle para não cair. Aí já é demais, né? Você acha... Foi a cena do jogo de abertura da Premier League, né? A vitória do Brentford contra o Arsenal, com a torcida cantando, aquela imagem de torcida de volta aos estádios, um time que há 74 anos não jogava a Premier League, etc e tal. Foi tudo muito emocionante, né? Mas quem estava lá perdendo do outro lado era o Arsenal. Você acha que disputar a parte de baixo da tabela pode ser uma realidade do Arsenal nessa temporada, João? Ou aí já é demais, já é exagero? Olha, eu ainda acho que tem um time
com potencial que pode acabar emplacando e de repente, sei lá, brigar ali entre o top 6, vai. Mas é preocupante, porque ao mesmo tempo eu também vejo a possibilidade de desandar e brigar pelo rebaixamento não, mas na parte do meio ali da tabela eu acho que é uma possível realidade. Para rebaixamento não, porque eu acho que tem time muito pior e time muito mais fraco, né? E no fim das contas, você vê, se você pegar ali, a realidade é que se você pegar a folha salarial de cada clube e você fazer um ranking, acaba dando mais ou menos a tabela no fim da temporada. Da classificação, né? Pode, Money você vai rules. falar, não sei o que. Cara, a realidade é essa. Assim, você pegar ali o City, o Chelsea, o Manchester United, são os que têm a maior folha salarial, Liverpool, né? Aí depois começa a vir ali Everton, Arsenal, Tottenham, né? Agora, mas, você vê, o Liverpool também estava esquecidão e, de repente, o estalo, né, com a contratação do Klopp, vem um monte de coisa junta. O Liverpool fazia algumas Champions League boas aqui e ali e tal, mas não era um clube consistentemente no topo da tabela da Inglaterra. Não, era um gigante que estava adormecido ali, com muito potencial e tal, muita história. É que a Premier League é muito competitiva, né, cara? Então não é difícil, são muitos times investindo, muitos bons times. E é isso, o que a gente está falando no início. O Arsenal passa por uma reformulação ali. Teve o Arteta, eu ainda não sei, não estou totalmente convencido, mas também ainda não estou totalmente contra, porque ele pegou uma situação difícil, realmente. Você conversa com, por exemplo, Fernandinho, que é um cara que manja muito, né, cara? E o Arteta trabalhava no Manchester City com ele durante muito tempo. Auxiliar do Guardiola. O Fernandinho fala, o Arteta é muito bom, o cara é super dedicado, ele vai ser um grande técnico e tal. Mas é uma aposta do Arsenal ali no Arteta e no Edu, né? Aliás, é a pergunta do Daniel aqui, ó. O que você está achando do Edu? O Edu está atuando como diretor de futebol? Como é que ele está atuando aí? Ele é o diretor de futebol, então ele está muito encarregado com as contratações, os contratos e teoricamente, a direção do futebol, assim, o plano, né? Qual é o plano de futebol do clube e tal. Olha, o Edu vai ser muito julgado nessa temporada, né? Porque ele chegou num momento difícil, de pandemia e tal, e ele está fazendo essa reformulação com o Arteta. Ele fez parte ali ele foi um dos responsáveis por contratar o Arteta também. Então, se não der certo agora nessa temporada, o Edu vai junto, cara. Porque é uma dupla ali de Arteta e Edu. Cara, eu ainda não estou convencido. Eu acho que, dentro das circunstâncias, algumas contratações foram muito boas do Edu, por exemplo, trazendo você vê o time que tem o Tierney, eu acho muito bom, o lateral. E dentro desse... O Odegaard não me convence, cara, não é um baita upgrade, mas dentro da possibilidade do Arsenal, por esse dinheiro, 30 e poucos milhões de libras, eu não vejo muitas opções melhores, né? E era um elenco que estava cheio de problemas ali, né? Ozil, né? Teve que lidar com situações difíceis ali também, o Edu. Limpar esse elenco que ele está conseguindo. O Ozil está ganhando salário aí ainda ou não? Não, o Ozil saiu, mas eu acho que o Arsenal teve que... vários jogadores, o Arsenal acabou gastando para se desfazer dos jogadores. Pois é. Né? São os contratos que são feitos e depois você vai ter que arcar com isso, né? Agora, um dos problemas é o William, por exemplo, que infelizmente não rendeu nada, né? Não era o que o time esperava, nem o que o William esperava, a situação... Ele já informou o clube que quer sair, mas está lá com um salário gigante. Eles deram um contrato de 3 anos. É uma outra aposta do Edu que não... Né? Mas outras eu acho que foram boas. O Gabriel Magalhães na defesa, eu acho que tem um bom potencial. Gabriel Martinelli, o Edu não estava lá ainda, mas veio pescar aqui no Ituano. E esse moleque, eu acho que vai arrebentar. Mas, enfim, a realidade é que o Arsenal passa por um momento de reformulação e tem que investir num projeto, que nem você falou do Liverpool, né? O Liverpool demorou um tempo ali com o Klopp não foi da noite para o dia, né? E uma coisa que ajudou muito o Liverpool que deu a sorte de vender o Coutinho, o preço de ouro para o Barcelona, com aquela grana foi ali, contratou muito bem, né? O Alisson, e esperou, teve paciência para contratar o Van Dijk, que eles falaram, esse é o cara que a gente quer. Demorou uma temporada,
que ele não veio, do Southampton e tal. Foram certeiros, né? Pegaram o dinheiro do Coutinho, foram certeiros e foi o que mudou realmente o status do Liverpool, né? Fabinho, eles foram bem também, mas você contrata o melhor goleiro do mundo, o melhor zagueiro do mundo, mas tem que dar certo. Mas não era na época, né? O melhor zagueiro do mundo. Não era, mas já dava para ver o potencial muito grande dos dois, né? Para mim, a sorte do Liverpool com o Salah, porque na boa, eu achava o Salah um jogador bem nota 6 ali na Roma antes e tal, e de repente o Salah se transformou num dos grandes jogadores do futebol mundial. Acho que essa foi uma grande sorte. Mas o Liverpool fica para outro podcast. Agora, para a gente encerrar, João, domingo, Arsenal e Chelsea. O Lukaku ainda não estreia, não, né? Pode estrear. Pode estrear. Ele chegou... Eu estava até curioso de manhã, porque ele tinha no primeiro jogo ele estava ainda em quarentena. E aí ontem na coletiva de imprensa ele falou que tomou as 2 doses da vacina. E eu fiquei pensando, mas quem tomou as 2 doses da vacina não precisa fazer quarentena vindo de países da Europa. Como é que é essa história? Aí eu me informei, ele tinha tomado a 2ª dose, mas tem que ter 14 dias, né? E tinha acabado de tomar. Tinha acabado de tomar, então ele teve que cumprir essa quarentena. Já está treinando com o Chelsea, teve um treino aberto em Stamford Bridge. Ontem ele participou do treino, deu uma coletiva, falou que está pronto, está bem fisicamente. Então é bem possível que o Lukaku jogue. Não sei se começa como titular. Esse Chelsea é brincadeira as opções no ataque, né, Júlio? Pelo amor de Deus, cara. Tem muito jogador bom. Qual seria o trio que você botaria ali na frente? Rapaz, tem um 7, cara, para você escolher. E você tá colocando o Mount nessa turma aí ou deixa ele de meio campista? Tira para facilitar, vai, mas na realidade... Tô vendo se dá para encaixar uns a mais aqui. Não, vamos lá, ó. Você tem 3. A opção é Werner, Lukaku, Havertz, Pulisic. O Ziyech está machucado agora, então também ajuda, mas tem o Hudson-Odoi. Mais ou menos por aí, vai. Eu acho que o Lukaku e os outros pode escolher à vontade, né? Porque realmente é um jogador muito diferente, né? O Lukaku volta para a Premier League, né? Eu acho que ele já jogou bem na Inglaterra, mas ele volta realmente com outro status, né? A temporada do Lukaku na Inter de Milão realmente foi uma temporada espetacular. Eu acho até que o Lukaku deveria ser, não é, né? Mas deveria ser cotado como um possível bola de ouro. Aí tá difícil, né? Escolher o bola de ouro nessa temporada. Teve muita gente bem e ninguém estratosférico, né? A gente pode falar entre os próprios jogadores do Chelsea, do Kanté, do Jorginho, né? Jogadores campeões da Europa e o Jorginho campeão da Eurocopa também com a Itália, mas títulos à parte, futebol apresentado mesmo ao longo do ano, cara, o que o Lukaku jogou na Inter foi realmente um negócio muito sério, né? O Chelsea pega um jogador muito pronto, né? Muito forte, muito para a feição da... O Chelsea, uns anos atrás, né, João, ganhou um título, acho que foi o último título do Chelsea, né? Com o Diego Costa sozinho ali, não é que ele jogava sozinho, o time já era bom, obviamente, mas sozinho a quantidade de gol que ele arrumou ali, só na força, no corpo e etc. E tal. Imagina o Lukaku, que eu acho que joga mais que o Diego Costa. O Diego Costa jogou muito aqui na Inglaterra, mas jogou muito. Eu via ele ao vivo, ele era... o Diego Costa foi realmente um monstro aqui, ganhou 2 títulos da Premier League e foi o maior atacante do Chelsea desde o Drogba, sem dúvida. O Chelsea teve uma sequência aí de afundar atacante também, né, cara, que era, pelo amor de Deus, contratou o Fernando Torres do Liverpool por uma baita grana na época, não deu certo. Falcão, lembra do Radamel Falcão? Sim, não deu certo. Sim. Tentaram Tchevchenko, o Eto'o já em fim de carreira, tentaram Alexandre Pato, Mutu, Morata. É bom quando você tem dinheiro, né, para gastar. Assim. Pô, cara, olha, vai errando, né? Dembabá. O Alexandre Pato aí foi um esquema meio do Kia, né? Ele já veio, era mais para encaixar. Mas olha quantos atacantes com nome, né, que não deram certo no Chelsea. O único que deu certo foi o Diego Costa. Diego Costa, né? Até o Werner entra nessa lista, que até agora ele... sim, mais ou sim. menos, né? Acho que o Werner não é um jogador ainda muito confiável. Mas eu acho que tem muito potencial. E com o Lukaku, eu acho que pode funcionar muito bem. Eu acho que eles não vão jogar sempre juntos, mas podem jogar juntos e seria letal. E eu acho que
Eu acho que o mais forte do Chelsea, na minha opinião, seria talvez ali Havertz, Mount e Lukaku, esse trio. Mas o Werner entrando, imagina o Werner entrando no jogo ali para aterrorizar a velocidade, criar espaço. Vai ser muito forte esse Chelsea. Mas o Lukaku, eu concordo com você. Para mim, cara, eu votaria no Bola de Ouro, cara. Porque eles contrataram aí um cara muito, muito forte. Não só no Campeonato Italiano, mas na Euro também ele jogou muito, né? Sim. A Bélgica acabou perdendo da Itália, mas o Lukaku fez uma Euro extraordinária. João, a gente estourou nosso tempo. Meu amigo, foi um super prazer ter você aqui. Enriqueceu demais. Foi o nosso podcast de mais audiência, fácil, enquanto a gente está fazendo ao vivo. E tenho certeza que isso vai depois reverberar às 15h de todas as quintas-feiras no canal UOL. Você assiste o podcast Futebol Sem Fronteiras e ouve na tua plataforma de streaming preferida. Ouça também o podcast Correspondentes Premier, que é muito, muito bacana. E parabéns pelo trabalho que você, a Nathalie, toda a equipe, né? Você e a Nathalie fazem aí nos canais ESPN, na Premier League, trazendo grandes entrevistas, é muito bacana mesmo. E olha, pode ter certeza que ao longo da temporada a gente vai te chamar de novo, viu? Sempre um prazer, Júlio, muito obrigado. E também muito bom poder, né, divulgar aqui o nosso trabalho e a Premier League, que tem uma galera no Brasil, né, muitas torcidas de brasileiras e times aqui da Inglaterra, uma coisa que eu vi crescendo muito nos últimos anos. Então é legal ter essa interação, né? Então fica o convite aí, Arsenal e Chelsea na ESPN Brasil. Estarei lá no estádio, passando as informações ali ao vivo da beira do campo. Um grande privilégio poder estar no estádio de novo com torcida aqui na Inglaterra, mesmo o Emirates não sendo dos mais calorosos. Eu acho que nessas ocasiões, com fim de pandemia, contra um grande rival, vai estar um clima muito legal. Campeonato no começo, né? Ainda não está em 12º e tal. Não começou mal, né? Mas tá no começo. Mas uma vitóriazinha contra o Chelsea muda tudo, né, cara? Porque Aliás, o último jogo entre Arsenal e Chelsea teve vitória do Arsenal. Chelsea campeão europeu. O Arteta conseguiu bons resultados contra os grandes times. Mas vamos ver. A gente continua essa conversa outra vez. Para entrar no estádio tem que estar vacinado? Qual é a regra? Você tem que estar disposto, ou você tem que poder mostrar que ou você tem as 2 doses de vacina, ou você teve Covid há pouco tempo, ou você tem um teste negativo. Então, nas últimas 48 horas, alguma coisa assim. E pela minha experiência, eu fui em 2 jogos, eles não perguntam não pedem para todo mundo. No Brentford, por exemplo, não me pediram o comprovante, mas no Chelsea pediram. Você tem que mostrar. E eu estou na situação do Lukaku aí. Eu estou tomando a minha 2ª dose agora, então não conta. Eu tenho que fazer um teste daqueles que você faz em casa e tal, e registra, para eu poder entrar nos jogos. Mas você mesmo faz o teste e registra o resultado. É meio... Se você quisesse dar uma... Rapaz, olha, ontem tivemos jogo aqui com torcida, o jogo do Atlético Mineiro com o River na Libertadores, todo mundo sem máscara, a torcida aglomerou atrás do gol. Mas para você tem que ter o teste ali e fazer o registro. Então, é uma minoria muito pequena que vai ter o trabalho de pegar o teste e entrar no site para registrar e fingir que fez, um resultado errado. Ou você tem um resultado positivo e vai fingir que não tem. Enfim, eu acho que o importante é que aqui a situação está um pouco mais sob controle, Julinho. Quase o país todo vacinado já com a 2ª dose, cerca de 70%. Então, está uma situação que eu acho que é possível você voltar com a torcida e ainda mesmo assim estão tendo esses cuidados, né? Então, espero que vocês cheguem nessa situação em breve, para a gente até poder se encontrar também. Estou com saudade de poder ir no Brasil. Estou esperando, porque no momento o Brasil está na lista vermelha aqui, não fica inviável. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, João. E a gente volta na quinta-feira que vem. Eu, o Jamil Chad, às vezes com convidado. Dessa vez a barra foi colocada lá em cima, hein? Um grande abraço para o João Castelo Branco. Um abraço para vocês todos que nos acompanharam no podcast Futebol Sem Fronteiras. Até quinta que vem. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo.
o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.